Lacan, ele vai falar da importância da mãe ser dividida entre a mãe e a mulher. Então, nesse sentido, e nesse filme, é possível perceber que essa mãe, ela não é mulher, ela é apenas mãe. Mas como é e quando é que uma mãe, ela vai ocupar esses dois papéis? Se dividir e ser mãe e mulher. Então, é nesse momento que a função paterna tem grande importância nesse contexto. Uma vez que o pai também vai sinalizar para a mãe que ele também pode acolher essa criança. No filme, é possível ver claramente que essa função paterna não existe, uma vez que a mãe, e a criança são apenas elas que se relacionam. Então, a função paterna não existe. O desejo, enquanto mulher, que a função paterna marca e traz para a mulher, não existe ali, porque não existe um pai. E quando eu falo no pai, eu não me refiro a um pai que apenas seja homem, mas alguém que ocupe essa função paterna. Então, qual seria a função da mãe, inicialmente, para a criança, Lacan diz que, através dos cuidados que a mãe tem com o bebê, esses cuidados, eles farão com que a criança possa se singularizar através dele, ou seja, tornar-se um sujeito singular. Por que singular? Porque os cuidados que a mãe vai ter com o bebê são cuidados particularizados. Então, esses cuidados, por serem particulares, irão singularizar. Vai ser a partir desses cuidados particulares que a criança irá sair do seu anonimato a partir das faltas que esses cuidados também trarão, Uma vez que a mãe não vai poder estar sempre presente. Quando eu falo em cuidado, eu não me refiro a uma mãe que sempre vai se desdobrar para que nada falte para a criança, uma vez que ela não vai poder estar ali o tempo inteiro sempre com o bebê ou com a criança. Então, será a partir dessas faltas que devem existir que o desejo irá aparecer, Como é que nós podemos falar em desejo se nada falta? Então, nós podemos pensar, na maternidade que hoje é disseminada e até no filme, que mostra uma mãe que nada deixa faltar para a jovem. Então, o interesse particularizado dessa jovem é barrado justamente porque as faltas não existem. A mãe não deixa que existam faltas para que, consequentemente, exista o desejo. Então, com a falta, a subjetividade ela vai começar a ser constituída. Não é à toa que a psicanálise, associa a falta ao desejo. Se não existe falta, não existe o desejo. Então, a falta é justamente o que movimenta o nosso desejo. E então Lacan vai falar que subjacente a essa falta que a mãe deve deixar que exista, está o que ele nomeou de a boca do jacaré. Essa boca do jacaré estaria associado a um superego guloso e feroz, que segue a prerrogativa do imperativo, goze, goze. E o que seria esse goze? Seria o gozo excessivo da mãe, justamente quando ela em excesso não deixa
que as faltas apareçam. Não deixa que elas apareçam para que, subjacente a essas faltas, a subjetividade da criança também seja construída na infância do sujeito. Então, se a mãe goza de maneira excessiva, sem deixar que a falta se faça presente, seria, nesse momento, exatamente o momento em que o desejo vai desaparecer. E o gozo vai se tornar um gozo mortífero. Mortífero porque não irá ter, como se constituir no lugar de filho um sujeito. Porque para a mãe, a criança é o seu filho e não um sujeito com desejos e com vontades próprias. Nesse sentido, se a mãe se aproxima demais, se a mãe não deixa nada faltar, se a mãe sempre está ali, o desejo morre. E, consequentemente, a subjetividade da criança não é constituída. Então, no filme, dá para se perceber claramente que a criança, ela ocupa um lugar de objeto pleno na fantasia da mãe, um objeto que vai suprir as faltas dela própria enquanto sujeito. Não há espaço para que a jovem possa ser singular, possa desejar, possa ter as suas próprias vontades. Então, é perceptível que a mãe, ela abocanha a jovem, Quando Lacan fala a boca do jacaré, aquela boca que está ali aberta, pronta para abocanhar a criança, o sujeito. Então, quando nós falamos nos sintomas que as crianças hoje em dia apresentam, na clínica, por exemplo, e até no próprio sintoma que a personagem apresenta no final do filme, quando ela passa a envenenar a mãe da mesma maneira com a qual a mãe a envenenava, é importante percebermos que muitos dos sintomas das crianças são oriundos justamente da subjetividade da mãe, Então, nesse sentido, quando a criança ela tem um sintoma decorrente, da subjetividade da mãe, a criança ela é mais propensa a desenvolver uma psicose. Um outro contexto também pode fazer com que a criança desenvolva sintomas, que são aqueles decorrentes da verdade do casal, Quando a criança ela vai na clínica para análise e apresenta um sintoma que é decorrente do que é vivido entre o homem e a mulher no seu casamento. Ou então entre um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher. As intervenções, nesse caso, elas são mais fáceis de serem realizadas porque a criança ela não estará propensa a desenvolver possivelmente uma psicose, como é no caso de quando o sintoma é decorrente da subjetividade da mãe, Quando não há, a mediação paterna. Justamente o que eu falei no início do vídeo, Essa função paterna que é indispensável para situar, a mulher enquanto mãe e enquanto mulher. Porém, apesar de muitas crianças, apresentarem no seu sintoma a subjetividade das suas mães, na clínica existem também aquelas que não desenvolvem uma possível psicose, mas que conseguem se desvelar desse desejo, dessa falta de desejo, da mãe, consequentemente sua, para que possa fazer essa mediação. Espero que vocês tenham gostado da análise realizada acerca do filme, da relação que fiz com a teoria psicanalítica. Eu deixo aqui para vocês, a reflexão sobre a relação, que deve se existir, a verdadeira e saudável relação que deve se existir entre uma mãe e um bebê,
entre uma mãe e uma criança, né? Hoje em dia nós vemos aí muitas maternidades ideais difundidas, de modo que a mãe não pode faltar, de modo que a mãe tem sempre que estar presente, dando ao filho tudo menos a falta, quando na verdade a falta é que irá fazer com que o sujeito finalmente possa aparecer e se constituir durante a vida. Também deixo a reflexão referente ao ser mulher, que muitas mães deixam de ser quando se tornam mães, né? Muitas mães esquecem de que são sujeitos desejantes e de que são mulheres. Por muitas vezes se cansam de ser mães, e isso é normal. Mas, ainda que se cansem de ser mães, não compreendem e não conseguem voltar a desejarem enquanto mulheres.